Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Convido você a ler nesse momento a mensagem da Palavra de Deus. Mas antes de trazer a mensagem da Palavra de Deus, que nós vamos ler Lucas 22, do 54 ao 62, quero dizer para você que Deus é contigo, Deus te ama, Jesus te ama. Aleluia, glória a Deus. Quero te dizer também que você lute por aquilo que deseja o seu coração, lute por aquilo que você merece, não é acha que você merece, é que você merece, não é mesmo? Às vezes a gente se conforma com aquilo que temos, aleluia, glória a Deus, mas nós devemos lutar sim, todos os dias, por aquilo que nós merecemos, que é o melhor de Deus, né? Às vezes a gente se conforma e acha que aquilo que nós temos é exatamente aquilo que precisamos, não é mesmo? Mas nós temos consciência e certeza de que merecemos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Então, lute, batalhe, tudo é com luta, não é mesmo? Nós temos que batalhar, porque sabemos que através das batalhas, através das lutas, é que nós vamos vencer. Então, lute, peleje, vá em frente, vá em busca daquilo que você merece. Não é mesmo? Nós merecemos o melhor. E Deus tem esse melhor para a nossa vida. Então, se a gente ficar de braços cruzados só esperando, aleluia, então nós vamos ficar com aquilo que já temos e que achamos assim, eu só preciso disso, eu só preciso daquilo. Não, nós devemos sim lutar, devemos batalhar, devemos ir atrás daquilo que nós merecemos. Amém? Eu me chamo Ana Lúcia, eu estou sempre aqui trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Aleluia. Então, estamos lendo aqui, estamos estudando Lucas 22, do 54 até o 62, que sobre Pedro negar Jesus, né? Até o 62. Amém? Então se inscreva neste canal. Eu sou ruim para pedir para se inscrever, dificilmente eu falo, né? Mas se inscreva neste canal, ajude este canal a crescer, deixa teu like, compartilhe, se inscreva. Jesus é contigo. Eu sei que tem muitas pessoas precisando ouvir a mensagem da palavra de Deus, e quem sabe se não é esta mensagem, quem sabe se não é este horário, neste dia, neste tempo. Então faça isso, faça com que essa mensagem chegue na vida de outras pessoas, amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentada ao fogo, pusesse os olhos nele e diz: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que no outro versículo que nós estudamos, aleluia, que nós lemos, nós vimos que Cristo já alertava Pedro sobre ele negar, né? Sobre ele negar Cristo. E ele achava que isso não ia acontecer. Então, Cristo sabia sim do que ia acontecer, aleluia. Então, eu acredito que a decepção não foi maior porque ele sabia, e também a decepção houve também uma decepção, uma grande dor por Pedro tê-lo negado, até porque ele havia falado a Pedro, havia dito, né? Já tinha falado com ele, queria que isso iria acontecer e ele não acreditou. Então, imagina aquele olhar de Jesus olhando para Pedro, aquele olhar de tristeza, aquele olhar
mortificado, aquele olhar atormentado, aquele olhar de flagelo, de dor, sendo que ninguém podia fazer nada por ele, e aqueles que ainda estavam com ele, que estiveram com ele durante tanto tempo, estava ali um deles, que era um dos seus discípulos, aleluia, glória a Deus, um dos seus discípulos, aleluia, estava ali, e ele contava, pelo menos eu acredito que ele contava com eles para dizer, não, eu conhecia, né? Ou eu conheço, eu andei com ele, mas nada disso aconteceu, né? Então a gente vê aqui, eu creio que aquele olhar de Jesus para Pedro, como diz aqui a palavra do Senhor, mais do que uma advertência, aquele olhar de Jesus para Pedro foi muito mais do que uma advertência, uma repreensão, aleluia, glória a Deus, como que dissesse assim, eu não te falei que isso iria acontecer e você não acreditou, eu não te falei que você me negaria e mesmo assim você pensou que estivesse tão forte que jamais me negaria e isso aconteceu. Eu creio que Cristo, mestre, né, olhando para ele daquele jeito, com aquele olhar triste, com aquele olhar de sofrimento, aquele olhar de dor, de flagelo, que ninguém poderia fazer nada por ele, então, eu acredito que naquele momento Cristo olhou para ele dizendo, está se cumprindo aquilo mesmo que eu havia anunciado, aquilo que eu havia te falado. Antes que o galo cantasse 3 vezes, aquele discípulo negaria. Então, eu creio que com esse olhar de Cristo para ele, Cristo estava dizendo, eu te falei, eu te avisei que isso poderia acontecer. Mas mesmo assim você não me deu atenção. Mas mesmo assim você não creu, não é mesmo? Então ele foi alertado do que poderia sim acontecer. Então imaginemos a mensagem de tristeza, a mensagem de dor. E mesmo assim Cristo transmitiu uma mensagem de compreensão para aquele discípulo a quem ele o amava, não é mesmo? Então, o mestre deve ter passado, através do seu olhar, várias mensagens para aquele discípulo, um discípulo tão treinado, um discípulo tão preparado, que seria ele, né? Que seria ele, aleluia, glória a Deus, queria dar continuidade ao Evangelho de Cristo. Então, eu acredito que Cristo tem olhado para ele com aquele olhar de tristeza, de decepcionado, e como se dissesse, eu não te avisei, eu não falei que isso iria acontecer, né? Aleluia, eu não lhe disse que mais dias, menos dias, isso iria acontecer e você me negaria, e mesmo assim você não deu importância à minha palavra, não deu importância ao que eu falei, aleluia, glória a Deus. Eu acredito que naquele olhar de Cristo, quando ele se virou para Pedro, que antes que ele falasse, antes dele terminar, falar com aquele moço, pela 3ª vez negando a Cristo, o galo cantou. Então, quando Cristo olhou para ele, eu acredito que naquele olhar de dor, de sofrimento, questionava Pedro, né? Aleluia, glória a Deus. Então é desse jeito. Então ele falou para ele, né? Embora eu tivesse te avisado, dizendo que o inimigo te enganaria, você não criou, sabendo que iria acontecer, sabendo do seu fracasso, mas você não quis acreditar que poderia sim fracassar diante de tudo isso que está acontecendo, não é mesmo? Então, quantas vezes o crente cai e se levanta, porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Imagino Jesus olhando para Pedro e pensando, sinto muito por você, aleluia, sinto muito pelo que está acontecendo, pelo que você permitiu que acontecesse, aleluia. Pois sei o quanto isto vai doer em seu coração, porque Cristo, conhecendo os discípulos, conhece a nós também. Imagina que aquela negativa de Pedro, aquela por ter negado Cristo 3 vezes, o quanto isso iria trazer dor, o quanto isso iria trazer arrependimento por aquele discípulo tão querido, por aquele discípulo tão amado, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, Cristo foi muito compreensível. Eu acredito que naquele olhar de questionamento,
você vai sofrer, seu coração vai doer por tudo isso que você fez, mas mesmo assim, aleluia, eu acredito que Cristo olhava para ele, não se preocupe, eu também sei que você vai se recuperar, eu também sei que você vai se levantar, eu também sei que você vai se fortalecer, aleluia, glória a Deus, mas eu acredito que antes mesmo de todos esses questionamentos de Cristo, em direção a Pedro com o seu olhar, Pedro se retirou ali da presença onde estava todo aquele povo, fazendo questionamento, querendo dizer que ele tinha visto ele andar com Jesus, que ele era um dos judeus. Eu acredito que mesmo antes de Cristo olhar para ele, ficar naquele olhar de interrogativa, de interrogação, né? Olhando, mas não te falei. Eu acredito que ele deva ter se retirado. Aleluia, glória a Deus, porque nós sabemos que mais dias ou menos dias, Pedro iria se transformar assim, aleluia, é um líder dos seus discípulos, como foi, iria dar continuidade à mensagem do Evangelho a ser levada a todo o povo, a todo mundo, aleluia, e Pedro foi o precursor, aleluia, glória a Deus. Então, acredito que mesmo o mestre estando diretamente olhando para ele, com aquele olhar triste, de tristeza, de dor, um sentimento assim um sentimento de solidão, porque naquele momento ele estava sozinho e olhando para Pedro antes que ele acredito que na primeira vez que ele já se virou para olhar para Pedro, Pedro não suportou e se retirou dali de onde eles estavam. Aleluia, glória a Deus, né? O fato é que Pedro deve ter visto, o fato é que Pedro deve ter visto somente a primeira mensagem, a mensagem de a mensagem que Cristo olhou para ele e transmitiu naquele momento. Eu não te falei que isso iria acontecer, eu acredito que logo ele tenha saído, né? Ele não viu a mensagem de compreensão que Cristo também direcionava para ele, entendendo o momento, entendendo o motivo pelo qual ele havia negado Cristo. Então, eu acredito que muito antes de Cristo também olhar com aquele olhar de ternura, aquele olhar de amor, ele já havia se retirado, até porque ainda não era o momento, não é mesmo? Ainda não era chegada a hora dele alcançar a liderança. Aleluia, como ele alcançou. Aleluia, glória a Deus, né? Por isso que ele recebeu aquela mensagem de tristeza e ele vai se retirar para chorar amargamente, chorar dolorosamente pelo que ele fez com o mestre. Aleluia, glória a Deus. Às vezes de vergonha, de dor, de remorso, de tristeza por não ter sido vigilante. Então é tudo isso, não é mesmo? Então, pelos olhos da fé, nós podemos, pelos olhos da fé, qual o olhar de Cristo nós podemos receber nesse momento, não é mesmo? Aleluia, glória a Deus. Será se cremos nele como nosso Salvador? Será se podemos, aleluia, glória a Deus, imaginá-lo nos olhando com tristeza, aleluia, com dor, não é mesmo? Com um olhar de decepção, quando falhamos, quando caímos? Será se é esse olhar que nós temos de Cristo para nós nesse momento, não é mesmo? Que é quando nós caímos, quando nós não estamos fazendo aquilo que Ele se agrada, quando nós não estamos, aleluia, indo buscar aquelas almas que estão assim, aleluia, sem esperança, aquelas almas que se acham ali no fundo do poço, aleluia, glória a Deus. Será se Cristo, ele está com esse olhar de tristeza ou está com aquele olhar de alegria por saber que pode contar conosco, pode contar com cada um de vocês em qualquer momento da vida, em qualquer situação. Aleluia, glória a Deus, né? Será se podemos, pelos olhos da fé, ver que Ele está nos olhando com entusiasmo, com alegria, aleluia, quando acertamos, não é mesmo? E quando vencemos o mal em nossas lutas diárias,
porque sabemos que nós temos que vencer o mal todos os dias, né? Tem pessoas que dizem todos os dias a gente vence, mata um leão. Então, são as lutas, né? São as decepções. Então, qual o olhar de Cristo que nós temos nesse momento? Aquele olhar de tristeza, de decepção, porque estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, estamos caindo sempre, não é mesmo? Saindo da presença de Deus para fazer aquilo que não se agrada. Ou nós temos aquele olhar de alegria, aquele olhar de confiança, não é mesmo? Aleluia, por ele confiar e acreditar naquilo que estamos fazendo e ver que aquilo que estamos fazendo ele tem se agradado. Aleluia, glória a Deus. Então, qual olhar que o Senhor está nos dirigindo nesse momento, não é mesmo? Aleluia. É um olhar de alegria, de satisfação, um olhar de encanto, né? Por ver cada um de nós cumprindo o papel, aleluia, que é de fazer o ir, de levar o evangelho a toda criatura, né mesmo? Vendo o nome dele sendo, aleluia, honrado, e termos também o nosso nome honrado como cristãos, aleluia, glória a Deus, né? Dedicando-se cada dia mais à obra do Senhor, porque sabemos que a obra é dele, a obra não pode parar, não é mesmo? Será se nós temos um olhar de tristeza, de reprovação, ou aquele olhar de entusiasmo? Como é que nós estamos na presença do Senhor? Não é mesmo? Como é que você se sente? Como é que você está na presença do Senhor? Será se você tem, aleluia, glória a Deus, será se o olhar de Cristo tem sido aquele olhar de tristeza e de contrariedade, não é mesmo? Por ver que nós estamos caindo, estamos falhando, estamos caindo sim nas artimanhas do nosso adversário, aleluia, que estamos caindo nas artimanhas do maligno, aleluia, glória a Deus. Ou qual o olhar de Jesus, qual o olhar de Cristo para você nesse momento? Não é mesmo? É uma interrogação para que a gente possa fazer uma análise da nossa vida, se aquilo que nós estamos fazendo, Cristo tem se sentido feliz, ele tem se sentido assim alegre, entusiasmado com tudo aquilo que nós estamos fazendo, ou ele tem direcionado esse olhar triste, um olhar que traz dor, que traz sofrimento por aquilo que nós estamos fazendo, não é mesmo? Então, qual o olhar que nós estamos tendo nesse momento? Qual o olhar de Cristo? Qual o olhar do Mestre que nós temos nesse momento direcionado para a nossa vida? Porque se nós estamos caindo nas artimanhas do inimigo, se nós, com tanto tempo de crente, continuamos a fazer as coisas que não agradam ao Senhor, mesmo tendo aprendido, porque fomos ensinados e estamos sendo ensinados, continuamos sendo ensinados. Então, qual o olhar de Cristo? Aquele olhar de tristeza, de dor, ou aquele olhar, um olhar de alegria, porque você aprendeu e permanece fazendo as coisas da forma que você aprendeu, ou se você está caindo com facilidade nas artimanhas do inimigo, sem renunciar, mesmo tendo aprendido que para ser um cristão honrado tem que renunciar, tem que fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus, aquilo que agrada aos olhos do Mestre. Então, como é que nós temos nos colocado e como é que estamos nos colocando cada dia na presença do Senhor? Então, fica aí essa observação, né? Escreva aí nos comentários o que é que você acha. Então, que o Senhor possa cada dia mais falar comigo, falar contigo, nos dê sabedoria para que possamos entender, sim, aquilo que Ele quer falar conosco, através das suas mensagens, através da leitura da palavra do Senhor. Então é o momento da gente refletir sobre esse texto pequenininho, Lucas 22, do 54 ao 62. Cristo havia falado para Pedro: você vai me negar. Vai acontecer algo que você não vai estar tão preparado como acha que esteja, não é mesmo? Então, quantos não estão desta forma, achando que estão fortes e de repente numa cilada, né? De repente num laço,
as pessoas caem, mesmo Cristo alertando, porque Ele fala com seu povo, sim. Ele fala com aqueles a que Ele ama. Ele continua falando, continua alertando, e muitos não dão ouvido, não é mesmo? Então, que você possa refletir, que você possa ler novamente essa mensagem, leia para que você possa entender e entender nas suas entrelinhas o que Cristo quer falar contigo, porque sabemos que é tão curtinho, pouco tempo, né, que nós temos aqui, mas eu sei que essa mensagem fala com cada um de especial modo, de modo diferente, mas que Cristo fala assim conosco todos os dias, a partir do momento que nós abrimos a sua palavra para lermos e procurar entender. E peço, estou aqui pedindo sabedoria para o Senhor, para que Ele venha cada dia me dar sabedoria, para que eu possa entender sim, ler a mensagem da palavra do Senhor e que possamos entender. Aleluia, glória a Deus. Não é mesmo? Sabemos que Lucas, nós estamos finalizando a mensagem de Lucas, aleluia, glória a Deus, porque vai até o 24, até Lucas 24, e nós já estamos aqui em Lucas 22, não terminamos ainda, né? Não terminamos ainda, e vamos ler o 23, e vamos ler também o 24, e aí encerra o capítulo, encerra o livro de Lucas, não é mesmo? Mas que Lucas trouxe mensagens e continua trazendo mensagens muito bonitas, mensagens importantes para a nossa vida, que nós possamos sim aprender com o livro desse profeta, aleluia, glória a Deus, com o livro desse missionário, que nós possamos aprender sim através da leitura da palavra do Senhor, amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida grandemente e que continue falando, né? O Senhor continua falando conosco, sim, todos os dias, que Ele continue falando com você, amém? Quero dizer que Jesus te ama e eu também. Receba um abraço da sua irmã em Cristo e que Deus prospere a tua vida, que Deus abençoe grandemente, te fortaleça, te dê graça e tenha misericórdia não só de você, como também de mim, não é mesmo? Tenha misericórdia de nós, de toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Receba meu abraço, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.